felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mais de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador.
gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos aqui, agradecer ao irmão André, felicitar ele, sua esposa, seus filhos, por esse conjunto de músicos aqui. Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito prósperos. Deus enriqueça o ministério de vocês. Deus possa oportunizar vocês, investir em vocês, encontrar pessoas que acreditem no potencial, no futuro de vocês. Possam investir em vocês e a gente ouvir que vocês se destacaram no reino de Deus para a glória do Senhor. Quero agradecer o irmão pelo convite, por estar aqui, a minha neta, a Helen, que era companheira de trabalho do irmão, e ainda trabalham junto? Não, hoje não mais. Mas que coisa boa. Deus abençoe vocês, a esposa. Deus ajude. Agradecer a Grace, que veio conosco para abençoar vocês. Imagina, nós fizemos tranquilamente 1h15 de carro para chegar aqui, para estar depois mais 1h15 para voltar para casa. Mas estamos agradecidos por conhecer vocês, por ver o potencial de vocês, louvor, uma perfeição. Deus siga abençoando. Deus oportunize vocês no ministério e esse seja só o princípio de uma coisa grande para o reino de Deus. Profetizo sobre isso e creio nisso. Que Deus abençoe, que as portas se abram, o potencial Deus de haja. poder, aleluia, Jesus. Às vezes há segredos na vida, irmãos. Parece que anos nada acontece, mas repetidamente é como se abrisse um caudal, um rio, e aquilo flui, e as coisas começam a dar certo, e as coisas começam a ser abençoadas, e Deus vai fazer isso com vocês. Bom, André, felicitações pelo trabalho que vocês estão realizando, em nome do Senhor. Confesso que para mim, irmãos, tem sido meio surpreendente esse assunto de ministrar online. Começou com a minha neta, porque a gente gosta de ver gente, e nisso não vê gente. As pessoas estão lá no outro lugar, mas eu fiquei impressionado. Quando ela gravava, irmãos lá da África, imagina, da África, estavam em sintonia, lá de outras nações da Europa, Deus de poder, Portugal, estavam em sintonia. Aqui do Brasil, lá da Bolívia, um amigo que tinha sido missionário comigo, em sintonia, nos escutando, bem, conversando depois, se lembrando do passado que a gente passou junto. Irmãos, isso é privilégio, são coisas que só agora está acontecendo, porque antes, se a gente queria fazer um culto, tinha que pegar um violãozinho, pegar um acordeon, botar debaixo do braço, sair, ir para lá, ministrar, cantar, louvar o Senhor, e o povo então vinha, às vezes numa praça, às vezes num bairro, e daqui a pouco as coisas iam surgindo. Hoje é diferente. Hoje Deus nos oportunizou. Essas são coisas que só a nossa geração tem. Deus de poder, Nem a aleluia. geração do Salomão, que foi o grande sábio do passado, se ele imaginasse que nós hoje estaríamos simplesmente pregando através do espaço, e lá na casa os irmãos estariam assistindo, estariam orando, estariam recebendo uma palavra de Deus, uma bênção. Irmãos, isso é um privilégio. Glória a Deus, aleluia, Louvamos o Jesus. Senhor pela época que nascemos. Deus de poder, Louvamos aleluia. o Senhor pela nossa geração. Louvamos ao Senhor pelas oportunidades que Deus nos tem dado. Até a gente ficaria pensando, mas e o dinheiro, como é que chega para nos sustentar? Imagina se criou o Pix. É só mandar um Pix, a oferta chega, o dízimo chega. Quer dizer, isso tudo é coisas que têm acontecido só na nossa época. Eu abençoo o ministério dos irmãos, sua família, abençoo esses músicos, para que a glória do Senhor se manifeste através Deus de de vocês. poder, aleluia. Todos os lugares que vocês chegarem, Deus possa fazer com que as pessoas acreditem no potencial de vocês, acreditem no futuro de vocês, invistam em vocês,
para que a glória do Senhor seja Deus de poder, realizada. aleluia. Amém. Hoje eu gostaria de trazer aqui uma palavra de Deus para os irmãos, os amigos que estão lá nos seus lares. Quero falar para você sobre as 12 grandes riquezas da vida. Riquezas. Deus nos tem dado isso. As 12 grandes riquezas da vida. A primeira grande riqueza que Deus nos tem dado, irmãos, é a nossa saúde. A saúde é uma riqueza tremenda. Deus de poder, Às vezes a aleluia. pessoa não valoriza. Mas, irmãos, a pior coisa é você se acordar de manhã com dor na cabeça, dor no corpo, e passar o dia inteiro à base de remédio, de comprimido, com dor, e dormir com dor. Simplesmente nada passa. A enfermidade é uma coisa tremenda. A saúde é uma dádiva de Deus. Deus de poder, aleluia, abençoe. Jesus. O apóstolo João, quando ele escreveu a terceira carta de João, no capítulo 1, como só tem um capítulo, o verso 5, ele fala de um amigo que também era um pastor. O amigo dele se chamava Gaio, e ele diz assim: amado, eu desejo que tu te vá bem e que tu tenha saúde. Imagina, irmãos, naquela época que não tinha um antibiótico, que não tinha um melhoral, que não tinha uma novalgina para dor de cabeça, não tinha nada. Saúde. João diz: amado, eu desejo que tu tenha saúde. Amigo, lá na tua casa, tu que está padecendo com alguma dor, alguma enfermidade, problemas tremendos na tua saúde, coloca a tua mão agora sobre a tua doença, seja ela onde for, e diga as palavras de João: amado, eu desejo que tu tenha saúde. E recebe agora a saúde em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe o milagre, recebe a saúde. O Senhor pode te abençoar. A saúde é uma riqueza que Deus nos tem dado. Agora, a saúde, irmãos, ela depende do nosso discernimento de vida, como saber, como viver. Um dia eu terminei o culto lá na igreja onde eu pastoreava, e veio uma família me pede que eu vá orar num apartamento, lá tudo era apartamento, e aí eu chego lá, subo lá no terceiro andar, e chego, era vômito por toda parte do apartamento, e uma senhora com vidro de óleo lá, ungindo aquela pessoa e orando. Aí eu olho tudo aquilo, e depois que fez uma oração, perguntei: o que esse senhor, o que está acontecendo? E esse assunto é muito tremendo, isso aqui. E agora, enquanto eu estou orando, vocês chamam um táxi, um Uber, que seja, e levam para o hospital. Levaram para o hospital, aí depois no dia seguinte me disseram: não, ele estava vomitando pedaços do fígado. Vomitando o fígado. Ele bebia bebida alcoólica desde os 13 anos. O fígado todo comprometido. Uma pessoa, por exemplo, que fuma uma vida inteira, aí quando chega a 70 anos tem tosse, tem doenças, é cheio de problemas, porque não se cuidou. A saúde é algo que nós temos que cuidar. Cuida da tua saúde. Deus tem prazer que a gente viva, e viva muito. Deus de poder, 80 aleluia, anos, Jesus. viva 90 anos, Glórias a e viva Deus, cheio aleluia, de Jesus. saúde para fazer a obra do Senhor. A palavra de Deus diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Como é que o Espírito Santo vai habitar num templo doente, num templo cheio de dores? Nem pode se orar, nem se tem prazer, não se consegue nem se realizar, porque não tem saúde. Então a saúde é a primeira grande riqueza da vida. O João diz: amado, eu desejo que tu tenha saúde. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta a Timóteo, o seu filho, que era um jovem pastor, e ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Ele diz: Timóteo, cuida de ti mesmo. O que era cuidar? Ele chega a dar uma receita de um remédio. Ele diz assim: olha, tu não toma só água,
toma um pouco de vinho pelas tuas constantes dores no estômago. Aleluia. Quer dizer, ele já tinha doenças no estômago e ele receitava um remédio. Irmãos, a saúde é um privilégio. Deus de poder, Mas a aleluia, saúde, Jesus. irmãos, começa na nossa mente. Pensamento de saúde, crença de saúde. Uma senhora, um pastor estava contando que a vida toda aquela mulher acariciava o seio e dizia assim: eu sinto o câncer que vai me matar no seio. Eu sinto que está surgindo. Mas ela não tinha nada. Não tinha câncer. Mas 1 ano, 2 anos, 10 anos, sempre com as mesmas expressões, repetidamente surgiu uma metástase no seio e ela veio morrer daquilo. A mente criou aquela doença. Devido tanto, simplesmente, vamos dizer assim, praquejar contra ela mesma, ela ficou doente. Pensa em saúde. Não fica pensando em doença. A segunda grande riqueza que Deus nos tem dado é uma atitude mental positiva. Escuta de novo. Uma atitude mental positiva. A pessoa, irmãos, quando você fornece a atração que atrai o equivalente material, o meio que precisamos, sempre quando começar de manhã, quando abrir a janela de manhã e orar: Senhor, que esse dia eu tenha um bom dia. Flua para mim as coisas boas. Senhor, eu estou começando esse dia no teu nome. Me dá um dia de paz, um dia tranquilo, um dia abençoado. Eu estou saindo para o meu trabalho, mas faz com que as coisas fluam para mim, aconteça para mim. Um pensamento positivo, uma vida positiva. Se você já sair de manhã cedo, nesse frio terrível que tem feito, brigando com o frio, pensando no frio, e você simplesmente se encolhendo, você vai estar negativamente o dia inteiro. Mas se você sai pensando: Deus, teu nome seja louvado, tem uma boa roupa, um bom agasalho, estou indo de carro, o ar-condicionado, estou indo num bom ônibus. Senhor, uma atitude mental positiva. Aleluia. Se você tem uma atitude mental positiva, isso vai atrair saúde. Glória Escute a Deus, isso. aleluia, Jesus. As oportunidades sempre estão escondidas em meio de grandes dificuldades. Às vezes as pessoas não veem a oportunidade na vida porque elas só vê trabalho. A oportunidade vem escondida atrás de muito trabalho, dificuldade. Eu sempre conto que uma ocasião, minha neta, ela até tirou uma foto na frente desta igreja, eu construí lá na Bolívia. Eu passava numa rua e era só barro, e tinha um campo na frente, e ali estavam os cavalos, as vacas, e bem na frente tinha um letreirinho: vende-se esse terreno. Eu disse: meu Deus, isso aqui, vou comprar esse terreno, construir uma igreja aqui. Aí alguém me disse: olha, aí na frente vai ser a praça principal. Mas era um cavalo que estava lá, não tinha nada de praça, era só barro e simplesmente os animais ali. Comprei aquele terreno, construí uma igreja. Hoje é a praça principal do povo. A única igreja que está na frente da praça é a nossa. Nem a igreja católica está na frente da praça. Visão. Não veja só as dificuldades. Veja a oportunidade. Um dia eu estava passando numa rua e tinha lá um letreiro grande assim, dizendo: vende-se terreno. Até a entrada é em 12 prestações. Meu Deus, até a entrada em 12 prestações e depois o resto em 120 prestações. Vou comprar um terreno. Fui na igreja, ainda falei para os irmãos: compre lá, porque até a entrada em 12 prestações vai ser fácil. Ninguém acreditou, mas eu comprei com o terreno. Hoje na frente é um supermercado, bem na esquina é a casa das minhas filhas, e simplesmente aquele bairro prosperou. Hoje, aquilo ali, o que valia pouco, hoje vale 100 vezes mais. Aleluia. Veja Deus de poder, as oportunidades. Deus, às vezes, nós não vemos isso.
A oportunidade, ela vem escondida no meio de grande dificuldade, no meio de muito trabalho. Mas se você não vê a dificuldade, você vê a oportunidade, aí Deus te honra, Deus te abençoa, Deus te favorece. Atitude mental positiva. Terceira riqueza que nós devemos valorizar: a harmonia nas relações humanas. Escute isso. A harmonia nas relações humanas. A primeira responsabilidade do indivíduo é estabelecer a harmonia interna com ele mesmo, estando em paz com a sua consciência, estando em paz consigo mesmo. Ele tendo simplesmente a harmonia consigo, ele começa a irradiar a harmonia para a esposa, para os filhos, para o bairro, para outras pessoas no trabalho. A harmonia nas relações humanas. Até a palavra de Deus no Salmo 133 diz: quão bom e delicioso é habitar os irmãos junto em harmonia. Que coisa boa, quando a família está em harmonia. Uma das coisas que o diabo trabalha muito para destruir a família é através das brigas entre o casal. Por que se briga? Pelo dinheiro, pelos filhos, por educação. E às vezes, não sei se os irmãos e os amigos já viram, nem se dorme direito depois que você tem um altercado, uma discussão. Aleluia. E às vezes se altera as palavras, a esposa fica... O homem tem mais dificuldade de perdoar que a esposa. A esposa dali a meia hora até ela já está te abraçando, já tá, mas o homem dali a 3 dias ainda está todo cheio de nhenhenhen, porque aquilo feriu ele, machucou ele. 3 dias ele ainda está ruim. Mas quando você consegue ter harmonia, relações com as outras pessoas em harmonia, aquilo te dá paz. Você dorme bem. Meu Deus, deita e você fica tranquilo. Agora, se você está sem poder ter aqui o gaúcho, ele gosta muito de tomar chimarrão. Você já viu que quando a pessoa briga, o esposo e a esposa, até é difícil servir o chimarrão e dar para o outro. E a oração, imagina, você dobra o joelho, o esposo dobra o joelho do lado de lá da cama, a esposa dobra o joelho do lado de cada cama. Como é que vão orar? Porque as coisas não estão bem, não há um vínculo de paz ali, de harmonia, nem se ora. Harmonia nas relações humanas. Quarto ponto, que é uma riqueza da vida: libertar-se do sentimento do medo. São 6 os medos principais dos seres humanos. Primeiro, o medo da velhice. Segundo, o medo da pobreza. Terceiro, o medo de ser traído nas relações humanas, o medo de perder o amor da vida. O medo da pobreza. Irmãos, quando as pessoas têm medo da pobreza, o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses: o meu Deus suprirá tudo que te falta, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Deus pode nos suprir. Não tenha medo da pobreza. A pobreza se vence através do trabalho, através da iniciativa própria, através da criatividade. A pobreza se vence através de não ter muitos filhos, 5 filhos, 6 filhos. Um dia eu estava lá no Mato Grosso do Sul e conversando com um grupo de irmãos, falei para eles: olha, irmãos, a pessoa tem que ter uma luz na cabeça e não ter muitos filhos, porque aí onde é que vão morar, onde é que vão trabalhar, onde é que vão estudar. Aí um senhor lá, um irmãozinho lá do Nordeste do Ceará: pastor, a Bíblia diz crescer e multiplicar e encher a terra. Aí eu pergunto para ele: quantos filhos o senhor tem, irmão? 15. 15. Irmão, será que o senhor podia deixar os gaúchos encher também um pouco da terra? Sou sozinho, já está enchendo tudo. 15 filhos. Imagina. Irmãos, a pobreza, ela se multiplica. A pobreza precisa ser freada e investido na pessoa. 2 coisas: investir em educação, conhecimento, aleluia, e oportunidade. Não é só conhecimento, tem que ter oportunidade. Ainda que você tenha conhecimento, mas se não tiver oportunidade, se ninguém te oportunizar, se ninguém abrir portas, se ninguém investir em ti, se ninguém te recomendar, não se consegue nada. 2 coisas: você precisa a qualificação
e a oportunização. Você precisa que alguém acredite no potencial. Esses músicos, esse conjunto. Alguém precisa investir em vocês, ver o potencial de vocês, oportunizar vocês para que possam ministrar em vários lugares. Aí vai dar o estalo. Aí você, meu Deus, onde é que estava escondido tudo isso e que agora está fluindo? Oportunização. Então, irmãos, o medo simplesmente até atrapalha. Por exemplo, o medo da velhice. Irmãos, se alguém não... Eu sempre tinha um amigo, um pastor, que já morreu, e ele sempre me dizia assim, Clodomiro, não queira ficar velho. Aí eu disse, me dá a receita para não ficar velho. Ele morreu e não me deu a receita. Sabe qual é a receita para te não ficar velho? Morrer novo. Tu quer morrer novo? Aleluia. Se tu morre novo, não fica velho. Agora, se tu não morre novo, tu vai ficar velho. É a lei da vida. E é privilégio. Hoje eu estou com 77 anos. Imagina, eu vinha para cá e vinha conversando aqui nessa restinga, e eu me lembro do começo disso aqui. Na década de 60, quando surgiu o Restinga, era a Vila Dona Teodora que foi trazido lá da parte norte e vieram para cá. E isso aqui era uma coisa terrível. E aí começou, hoje é uma cidade, 208 mil habitantes, já podia ser um município há muito tempo. Irmãos, Deus há de nos abençoar. Não tenha medo de envelhecer. Aleluia. Envelhecer é um privilégio. Ei da glória. Outro medo que as pessoas têm muito é morrer. Irmãos, todo que nasce morre. Não tem como fugir da morte. Agora a palavra de Deus, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se tu crê em mim, nunca morrerá. Deus de poder, aleluia. Tu imagina isso? Glória Irmãos, a isso é Deus. privilégio, você acreditar, você crê em Jesus, porque aí você tem a vida eterna. Aleluia, Rei da glória. Outro sim, libertar-se do sentimento de medo. E depois a quinta parte, esperança de realizações futuras. A fé e a esperança nos sustenta em tempos difíceis. Creia sempre que Deus é maior que as dificuldades. Sempre nos dará outra oportunidade. Às vezes nós até fracassamos em alguma coisa. Fracassamos por série de coisas. Às vezes maus governos que vêm. Esses maus governos fecham portas de trabalho para as pessoas. E aí as pessoas fracassam. Mas se você tiver um sentimento de realização futura, você tem fé. Aí você procura investir conhecimento em ti mesmo, conhecer, e daqui a pouco as coisas vão acontecer. Eu sempre conto ali na igreja onde eu pastoreava, quando eu cheguei na década para pastorear ali, década de 80, tinha uma família. Esta família, eles vieram da cidade de Palmeira das Missões. 8 filhos. Tinha morrido o pai. A irmã ficou sozinha com 8 filhos. Quando ela saiu de Palmeira das Missões com os 8 filhos, um vizinho disse para ela, a senhora não vai para Porto Alegre com esses 8 filhos. A senhora é louca. A senhora vai passar fome lá. Não. Deus vai me abençoar. E ela veio de lá para cá. Trouxe aqueles 8 filhos. Aquelas jovens, sabe onde é que moravam? Dentro de uma congregação da igreja. Se abriu para eles. Eles dormiam nos bancos da igreja. Mas dentro de pouco tempo, aqueles jovens começaram a trabalhar e surgir trabalho. Aquelas 2 moças, elas trabalhavam na caixa de um supermercado e estudavam à noite. Faziam ciências contábeis. Aí depois que elas se formaram em ciências contábeis, houve um concurso para a Receita Federal. E elas foram as 2 melhores colocadas no concurso. E elas entraram na Receita Federal. Começaram a trabalhar ali na Receita Federal. Aquelas moças, só o dízimo delas me sustentava. Me dava um salário. Só o dízimo daquelas 2 moças. Elas tinham pagado um preço terrível para ser o que eram. Mas Deus tinha honrado. Deus tinha visto. Esperança de realizações futuras. Deus de Creia poder, no teu aleluia, potencial. Jesus. Invista no
o teu potencial. Simplesmente não fica ouvindo essas pessoas que te jogam para baixo. A fé e a esperança nos sustenta em tempos difíceis. Se você não tiver fé, não tiver esperança que as coisas vão acontecer, vai fluir, vai um rio de bênção chegar na tua vida, você simplesmente já está perdido. Sexto ponto, a capacidade para ter fé. Paulo diz que Deus nos deu a cada um uma medida de fé. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho fé. Eu não consigo me curar porque eu não tenho fé. Deus te deu uma capacidade. A fé natural está em todas as pessoas. Você já nasceu com uma fé que Deus te deu. Você tem é que praticar. A diferença é que uns usam a fé e outros não usam. Você precisa usar a fé. Você precisa crer na oração. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer na tua capacidade. Aleluia, Rei da Glória. Escute isso. Capacidade. Também foi Deus que nos capacitou. Deus sabe o material com que você foi feito. Deus nos fez. Um jovem que era drogado e antes ele era perdido. Mas um dia ele leu a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, que diz assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí ele escreveu embaixo, Deus me criou e Deus não faz lixo. Escute, Deus me criou e Deus não faz lixo. Meu Deus, aquilo foi um estalo da vida daquele homem. Ele mudou, se converteu, veio para a igreja. A vida começou a fluir para o lado dele. Irmãos, Deus nos fez. Deus sabe a nossa capacidade. Eu sempre digo que não é eleição de 3 pessoas, 2 é maioria. Deus nos fez. Ele sabe a nossa capacidade. Ele vota em nós. Ele acredita em nós. Ele sabe o teu potencial. Satanás, ele é contra nós. Ele busca te jogar para baixo, ele te desacredita, ele quer fazer a tua vida impossível. Sabe qual é o voto que faz a diferença? Porque até é um empate. Deus vota em ti, o diabo vota contra ti, mas o voto que faz a diferença é o teu voto. É o teu voto. Se você une o teu voto com o voto de Deus, vota eleição em 3 pessoas, 2 é maioria. Deus acredita em ti. Deus acredita no teu potencial. Deus vota em ti. É o teu voto. Se você une o teu voto com o voto de Deus, tu e Deus é maioria. Tu e Deus não tem quem resista. Bendito seja o Senhor. Acredita nisso. Irmãos, cada vez que você olha a tua capacidade, acrescente, é como se fosse um 0. Acrescenta 1 na frente. Acrescenta 1 e mais 2 0 é 100. Acrescenta 1 e 3 0 é 1000. Coloca a tua capacidade, mas coloca Deus na frente. E aí Deus vai multiplicar a tua capacidade por 1000, por 10.000. E o teu potencial vai surgir para que você seja abençoado. Amém? Acredita, porque o voto de Deus é a teu favor. 7ª grande riqueza da vida, a disposição para compartilhar as bênçãos. Nunca esqueça da lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade é dando que se recebe. Até um sorriso. Você já viu? Você entra no ônibus, dá um sorriso, a outra pessoa sorri. É a reciprocidade. Dando que se recebe. Tu dá uma palavra de elogio, a pessoa também responde. Agora você já entra na vida bronqueado, entra no ônibus com a cara assim, parece que comeu, chupou limão e ainda não passou o efeito. Simplesmente aquilo vai te magoar, te ferir o dia inteiro. Reciprocidade é dando que se recebe. Disposição para compartilhar as bênçãos. Quando você compartilha com outras pessoas, Deus sempre te dará de volta com abundância. Até um sorriso é dando que se recebe. Irmãos, se você quer ser elogiado, dê elogio. Aleluia. Se você quer ser abençoado, compartilhe a tua bênção. Deus de poder, aleluia, Jesus.
Os irmãos vão na mesma igreja, sentam até nos mesmos bancos e moram até na mesma rua. Aleluia. Mas termina o culto e o irmãozinho tem um carro e vai para lá 3 quilômetros e a outra família vai para o mesmo lado, mas ele não sabe dizer para o irmãozinho: ó, tem um lugar aqui no meu carro, vem, entra, eu te levo até lá. Quer dizer, compartilhar bênção. Se Deus nos abençoou, vamos abençoar. Amém? Se Deus nos abençoou, vamos abençoar. Quanto mais você abençoa, mais você será abençoado. Aleluia. 8ª riqueza da vida: amor pelo trabalho. Escute isso. Tem gente que até acha que foi o diabo que inventou o trabalho. Não. O trabalho foi Deus. A melhor terapia que Deus fez para o homem é o trabalho. Uma mente que está ocupada no trabalho, ela não tem tempo de pecar, de pensar em pecado. Ela está ocupada. Ocupa a tua mente com o trabalho. Amor pelo trabalho. Não fique brigando com o trabalho. Sinta satisfação de sair pela manhã, ainda que seja um trabalho difícil. Tenha alegria. Aprenda que as coisas... Eu sempre me lembro de um senhor, um escritor comentando que sempre pegava o mesmo ônibus e ele via um homem, uma face corada pelo sol, pelo frio do inverno. E aquele homem simplesmente, o trabalho dele era ao ar livre, era um trabalho difícil. E ele via aquele homem que tinha satisfação, tinha alegria de ir para o trabalho. E ele nunca entendia por que aquele homem, anos que eles pegaram o mesmo ônibus junto, até que um dia de manhã, aquele homem entra no ônibus com uma meninazinha, uma menina com uns 8 anos. A maior alegria dela, ao lado do pai, dizendo para o pai: hoje eu vou conhecer o teu trabalho. A alegria daquele homem, o trabalho daquele homem era aquela menina. A satisfação daquele homem era que aquela menina, a sua filha, ia ser próspera, ia prosperar, ia ser diferente. Sinta alegria no trabalho. Deus de poder, aleluia, No dia inteiro, uma das coisas que eu sempre procuro ensinar sobre o trabalho, aqui os irmãos vivem na Restinga, e eu ainda vinha para cá hoje me contando de um irmão que morava aqui e trabalhava na cidade ali de Cachoeirinha. Ele saía daqui 6 horas da manhã, e dizia, no inverno, dentro do ônibus, eu via o sol saindo, e eu ia viajando, até ir para o meu trabalho. Chegava 8 horas, saía 6 horas de casa, chegava 2 horas. Aleluia. Segredo, irmão, segredo, escute isso. Procure um trabalho que esteja perto da tua casa. Se você tiver um trabalho perto da tua casa, 15 minutos a pé, que você vá, você ganha muito, porque quando você voltar, você não tem 2 horas para chegar de ônibus até a tua casa. Você chega e já pode fazer alguma coisa dentro de casa. E um dos segredos da vida é, a esposa gosta que o esposo esteja fazendo, agilizando alguma coisa, às vezes uma pintura, às vezes um embelezamento. Se ele deixa ao léu, a esposa vai começar a cobrar. E se você tiver mais tempo para poder olhar, para poder estar com os filhos, esteja trabalho perto de casa. Se você está trabalhando perto de casa, você tem mais tempo para fazer outras atividades, outras coisas no teu trabalho. E outro sim, faça um trabalho que você gosta. Se você procura um trabalho que você gosta, se você gosta do trabalho, nem é trabalho, é prazer aquilo. Meu Deus, eu gosto do que eu faço. Eu sempre dizia, pastoreei a igreja do Leopoldina há 33 anos. E os irmãos, pastor, eu gosto do que eu faço. Eu sinto satisfação no que eu faço. Eu nunca perdi um culto na terça, nunca perdi um culto no sábado, nunca perdi um culto na quinta, nunca perdi um culto domingo de manhã, um culto domingo, porque eu gostava do que eu fazia. Sinta prazer naquilo que tu gosta de fazer. Se você faz o que você gosta, não é trabalho. É simplesmente prazer. Outro sim, irmãos. A riqueza do trabalho é que dá dignidade às pessoas, dignifica as pessoas.
Procurem colocar nos seus filhos o amor pelo trabalho. Aleluia. Trabalhar é honroso. Nós, os brasileiros, irmãos, devido ao nosso tempo passado, tempo de escravidão, se associou o trabalho aos escravos. Achar que quem trabalhava era escravo. Irmãos, uma das coisas que a pessoa tem que ser consciente foi Deus que criou o trabalho. Deus criou o trabalho porque sabia que o homem precisava de gostar de trabalhar, fazer o trabalho para poder construir, para poder ter, para poder viver, para poder fazer. Outro sim. 19º ponto. Tenha a mente aberta para todos os assuntos. Escute de novo. A mente aberta a todos os assuntos. Quando a pessoa fecha a sua mente, achando que já sabe tudo, não aprende mais nada na vida. Se você tem a mente aberta, você aprende até com uma criança. Porque você sempre está com a tua mente aberta. Você não sabe quando você vai aprender algo bom, quando vai te trazer uma luz no assunto, quando simplesmente, eu sempre conto a história do homem que inventou a lâmpada elétrica, chamava-se Thomas Edison. Ele falhou 10.000 vezes. O filamento da lâmpada sempre se queimava. E ele lutando para criar o filamento da lâmpada. 10.000 vezes ele fracassou. 10.000 vezes. Até que um dia ele estava olhando a queima da lenha para fazer o carvão. A queima da lenha para fazer carvão. Aí, o segredo. Quando tirava-se o oxigênio, simplesmente se produzia o carvão. Aí ele simplesmente pegou a lâmpada, fechou os dois lados, colocou um fio dentro, ligou numa bateria. Quando se tirou o oxigênio de dentro, a lâmpada floresceu. E aí não queimou. 1 hora, 10 horas, 12 horas, 25 horas, a lâmpada funcionou. Só em tirar o oxigênio de dentro, não queimava mais o filamento. Deus de poder. Imagina isso. Irmãos, você precisa ter a mente aberta. Você não sabe quando vai dar o estalo. Quando você vai descobrir uma oportunidade. Outro assunto, a autodisciplina. Irmãos, a autodisciplina, um grande escritor do passado, ele escreveu: eu sou o capitão da minha alma. Eu sou o senhor do meu destino. Quando ele dizia que ele era o capitão da sua alma e o senhor do seu destino, as pessoas não entendiam. Que ele estava dizendo que ele dominava a sua mente. Que ele era o que dominava o seu futuro. Isto, irmão, significa: não fique esperando as oportunidades caírem do céu. Crie as suas oportunidades. Deus de Quando poder, você aleluia. cria as suas oportunidades, às vezes as pessoas ficam esperando em casa. Está desempregado, 1 mês, 2 meses. Está desempregado. Espera que o trabalho venha na porta. Não vai vir. Você tem que ir à luta. Você tem que se barbear, botar a melhor roupa, sair. Não vai sair como um mendigo. Se você vai procurar trabalho, seja apresentável. Quando você é apresentável, você simplesmente... Eu fico olhando os nossos jovens nos dias de hoje. Não sei se vocês viram esses moços que costuram a cueca na calça. Costura a cueca. Tu acha que alguém vai dar trabalho para um teatino desse? Ninguém vai dar trabalho para um cara desse. Um dia eu fiquei impressionado. Chega uma mocinha lá na igreja para trazer um bebê para apresentar. O cara com a cueca costurada na calça, um chapeuzinho virado para trás, e ela fez um filho com aquele maluco. E aí ele disse: pastor, vim apresentar. Claro, só foi no dia de apresentar. Nunca mais veio. Irmãos, cria as tuas próprias oportunidades. Autodisciplina. Tenha
autodisciplina na vida. Você simplesmente é o capitão da tua alma. Você é o senhor do teu destino. Você é capitão da tua alma e senhor do teu destino. Outro sim, segurança econômica. Essa é a 12ª riqueza da vida. Segurança econômica. O conhecimento que garante como ganhar dinheiro, como conservar o dinheiro. Aleluia, Jesus. Este é o segredo. Não sei se os irmãos sabem. Não é só ganhar, é saber conservar. Se você ganha 100, todos conhecem a parábola da ovelha perdida. Se perdeu uma, mas o pastor ainda tinha 99. Mas às vezes as pessoas perdem 99 e ainda uma também vai perder o mês que vem. Aleluia. A parábola da ovelha não pode se perder. Não pode se perder 100%. Quando você sabe conservar o dinheiro, não é só importante ganhar, mas conservar o que se ganhou. Aleluia. Outro segredo na vida, irmãos. Primeiro, não gaste mais do que ganha. Se você gastar mais do que ganha, hoje é assombroso o nosso Brasil como ficou nesse assunto da jogo pelo celular, jogo nas bets esportivas. Você já pensou? As pessoas estão em casa e estão jogando. Isso vai empobrecer o nosso país. Aleluia. Vai empobrecer a nossa nação mais do que já é. A pessoa que ganha é uma oportunidade de 50 mil, em 100 mil, em 1 milhão. 1 milhão de pessoas perdem para você ganhar centavos. Isto é uma roubadinha Aleluia. que veio sobre o Brasil. Nós temos que orar para Deus nos livrar disto. Não fique crendo em sorte e nem em acaso, loteria. Não, creia no teu trabalho. Creia na tua capacidade. Creia em Deus que vai te ajudar. Se você crê no teu trabalho, crê na tua capacidade. Outro sim, irmãos. Deus de poder, aleluia. Veja isso. Segurança econômica. Não gaste mais do que ganha. E não gaste tudo que ganha. Pelo mínimo, economize 10% ao mês. Se você economizar 10% do que você ganha ao mês, em um ano, são o salário que você ia ganhar no mês e mais 20%. Você vai economizar, se você ganha 1.000, você economizou 100, num ano deu 1.000. Em 10 anos você economizou o salário de um ano. Imagina isso, se você economiza 10%. Procura economizar, não gaste tudo que ganha. Aleluia. Se você gastar tudo que ganha, não vai ter investimento. O segredo é você investir. Eu sempre conto de um livro que é muito bom para os irmãos lerem. É O Homem Mais Rico da Babilônia. Este livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, eu aconselho a todas as pessoas lerem, porque ele ensina sobre finanças. Conta a história de um senhor que era um homem muito rico lá na Babilônia, e tinha um outro que ganhava a vida de escriba, isto é, ele escrevia no fórum as leis da cidade. E aí um dia chega o rico e pede para o escriba, dizendo: olha, eu queria que tu me fizesse uma cópia das leis do comércio da Babilônia. Ah, uma cópia? Tá bom. Só que naquela época não tinha impressora, não tinha papel. A escrita era em pequenos pedaços de argila. E depois que escrevia, se levava a um forno a lenha e se queimava, fazia uns tijolinhos para se conservar. Até o dia de hoje se descobriu na Babilônia ainda restos daquele tipo de escrita. E aquele homem pede as cópias. Aí o homem trabalhou a noite inteira, chegou no dia de manhã, o outro veio para buscar as cópias, não estava pronta. Mas aquele senhor o escriba, disse para o rico: eu vou trabalhar a noite toda, essa noite. E amanhã tu pode vir buscar. Só que eu quero que tu me ensine como deixar de ser pobre e ficar rico como o senhor. Não, eu posso te ensinar. Aleluia. Então amanhã de manhã,
Quando o senhor vir buscar, vai estar pronto aquele montão de tijolinhos escrito as leis do comércio da Babilônia. Quando chegou de manhã, o homem rico pagou e pegou as suas escritas e saiu. E o outro disse, e aí? O segredo. Primeiro segredo, disse o rico. Nunca gaste mais do que ganha. Se você gastar mais do que ganha, você vai estar cavando um buraco e simplesmente se enterrando. Não gaste mais. Segundo segredo, não gaste tudo. Não gaste tudo do que ganha. Pelo mínimo, economize 10% ao mês. Aí, só isso. Eu deixei de ser um pastor de ovelha, um cameleiro, andando atrás de cara, para ser um investidor, diz o outro. Só com este segredo. Não gastar mais e não gastar tudo, e economizar, e investir o meu dinheiro. Aí diz o outro, investir o dinheiro. Escutou isso aí? Tem que investir o dinheiro, para o dinheiro produzir dinheiro. Aí o cara ficou bem, foi embora, o rico. Um ano depois ele volta, e aí ele pergunta para o cara, e aí? Não, eu não gastei mais, eu não gastei tudo, eu investi o meu dinheiro. E em que tu investiu? Aí eu dei para o pedreiro ali, fulano de tal, que ia viajar lá para os fenícios, para ele trazer pedras preciosas, joias preciosas, para nós vender aqui. Aí diz ele, o que um pedreiro entende de joia, rapaz? Teu dinheiro está perdido. Se você quer saber de joia, você busca um joalheiro. Uma pessoa que, se você quer saber das finanças, busca um banqueiro. Você tem que se assessorar de pessoas que sabem. Aleluia. Teu dinheiro está perdido, mas não tem problema. Começa de novo. Começa a economizar de novo. Não deu outro. O cara perdeu o dinheirinho dele. Mas o ano seguinte, o rico volta. E aí? Não. Eu fiz com o senhor. Realmente eu perdi aquele dinheiro. Mas eu voltei a economizar. E agora? Não, agora eu estou dando para a fábrica de armas aqui da cidade. Eles me dão juro. E eu estou colhendo juro. E aí, até já recebi os juros. E aí o que tu fez? Não, eu fiz uma festa regada a muita cervejada. E até eu comprei um burro velho. Aí eu, como se dissesse hoje, até comprei um carro velho, né? Aí o rico disse, tu não está aprendendo nada. O teu dinheiro tem que produzir dinheiro. Os filhos do teu dinheiro têm que produzir dinheiro. Os netos do teu dinheiro têm que produzir dinheiro. O bisneto do teu dinheiro tem que produzir dinheiro. Simplesmente o homem, meu Deus, então o segredo é esse. É o neto, é o filho, é o bisneto, é o tataraneto. Tudo tem que produzir. Se você chegar a isso, você está próspero. Se você começa a economizar e consegue economizar 10%, quando você estiver economizando 70% do que você ganha, você já está rico. Escutou? Se você chegar a economizar 70% do que tu ganha, tu está rico. Aleluia. Essas são as 12 riquezas da vida. Começa por saúde e saber administrar o que se ganha. Bem, eu gostaria de orar por vocês, porque a minha viagem que é longa. A minha viagem dos companheiros, quero agradecer a Grace por ter vindo. Deus te honre por isso, Deus te abençoe, a tua família, seu esposo, suas filhas, seja muito próspero. E quem sabe, se na próxima vez que nós vamos, não vemos na Restinga, já vamos em outro lugar mais perto. Mas se vier na Restinga também. Chegamos aqui, agradeço ao esposo da Rélia, o Gerson, por ser o motorista hoje. E olha, ele está sendo um motorista excelente, viu? Ele, meu Deus, o rapaz está 100%. Então isso é bênção. Até nisso Deus nos tem favorecido. Quero orar contigo, quero orar por vocês lá na casa de vocês. Quero abençoar o ministério do irmão André, sua família. Sejam muito prósperos, seus filhos, os músicos aqui. Deus abençoe vocês. Oramos, querido Deus e Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de vir aqui na casa do irmão André, nesse estúdio, ministrar uma palavra para estas pessoas lá nas suas casas. Olha pelo irmão, favorece o ministério dele, favorece, Senhor, a família, a esposa, os filhos. Senhor, abençoa esses músicos que estão aqui.
que eles sejam enriquecidos, sejam prósperos, sejam abençoados por Ti. Favorece esse ministério do Teu servo. Faz as coisas fluir, faz as coisas acontecer aqui, Senhor. Agora abençoa a nossa viagem de volta, nos ajuda e nos guarda, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos por aquelas pessoas que estão nas suas casas, que precisam de uma bênção de saúde, estão doentes. Estende as tuas mãos e cura, Senhor. Aqueles que estão precisando que se abra portas de emprego, portas de trabalho, para que as coisas fluam para a vida deles. Ajuda eles, ó Deus. Oportuniza os teus servos, invista neles e abençoa. No nome de Jesus pedimos a tua bênção, agora e sempre. André, muito obrigado. Deus cuida de mim, nas sombras das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim.